Nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Estamos entrando aqui já no nono culto com essa palavra. Portanto, 1 aos Coríntios 15, 58, eu espero, tá bom? Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Bem, vou recapitular o que já falei. Primeiro, temos que ser firmes e constantes, e não somos. Eu tenho falado, tenho repetido, tenho sido repetitivo na mesma palavra. Temos que aprender a ser constantes no altar e não orar apenas quando a corda está no pescoço, orar apenas quando está faltando dinheiro, quando estamos doentes. Não, nós temos costume de orar sempre. Lembrando, só não vou nem ler aqui, 1 aos Tessalonicenses 5,17, o que diz lá? Orai sem cessar. Não é você ficar o dia todo, não. É não pare a oração, ore todos os dias. Lucas 18, tudo aqui falando. Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então a oração tem que ser sempre, sempre em oração, sempre, nunca desanimando. Aí nós vimos, tudo isso aí eu estou mostrando que já falamos. Davi falou no Salmo 27, 4. O que ele contou para nós lá? Uma coisa pediu ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor quando? Todo dia da minha vida. Deus quer ver você todo dia na casa dele, não é na igreja, não. É no altar dele, é na presença dele, orando. Seja adorando, seja intercedendo, seja clamando, você tem que ter. Não é, como eu falei, não é o dia todo, você tem que ter um tempo, o seu devocional. Se é 5 minutos, ou 10 minutos, ou 15 minutos, não importa. Você tem que ser constante, aprender a ter isso, que isso faz um bem tremendo para você. Isso traz uma confiança, uma comunhão que vai crescendo, de maneira que você se torna uma pessoa íntima do Senhor, uma pessoa bem próxima do Senhor, que não se assusta nos momentos difíceis, que não se intimida nos momentos de adversidade, porque você todo dia está em comunhão com Deus. Você não busca a comunhão quando aparece o mal, você não busca a presença de Deus quando vem uma adversidade, não, você já está em comunhão com Ele. Bem, tudo isso vimos bastante. Aí ele diz assim: firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós temos que ser abundantes na obra do Senhor. Não podemos parar nunca. Houve um momento de perseguição na igreja primitiva, e o que o homem Filipe fez? Não, ele foi descer a Samaria, não podia pregar em Jerusalém, ele foi pregar em Samaria. Ele era constante, ele era o quê? Abundante na obra do Senhor, fazia sempre. Somos nós. Se não temos motivo para orar, vamos buscar orar pela nação, orar pelas guerras que tem fora, na verdade, orar às vezes pelo vizinho que até chateia, que até importuna, mas não vai faltar motivo de orar. Quer dizer, você tem que ser abundante, sempre você está fazendo algo pela obra do Senhor. Também vimos bastante. O final que estamos falando mais agora, sabendo que o vosso trabalho, estou usando o nosso sem mudar a Bíblia, o nosso trabalho não é vão, não é inútil no Senhor. Não, não. Veja só o livro de Lucas, capítulo 5. Não é vão no Senhor. Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede? Porque trabalhamos a noite toda. Isso é uma outra mensagem que não é para hoje. Quando não tem luz de Deus, não tem revelação, não adianta orar. Você está orando à noite, não funciona. Tem que ter a luz de Deus, a revelação de Deus. Mas a nossa mensagem: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. O que aconteceu? Ele foi recompensado, porque ele cedeu o barco dele ao Senhor. E se nós cedermos alguma coisa ao Senhor? Às vezes no nosso tempo. Temos que ter para salvar alguém. Tem que haver uma oração. O tempo que você perde, você não vai perder, você vai ganhar. Mas nós não confiamos.
E não buscamos tempo para falar com Deus, não buscamos tempo para interceder por alguém, esquecendo de um conselho da Bíblia. O Lucas que escreveu está no livro de Atos, porque foi Lucas que escreveu Atos, capítulo 20, versículo 35. 20, 35. Tenho-vos mostrado que em tudo, que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Os enfermos aqui são os fracos, são os necessitados, que às vezes são pessoas até ricas, mas que estão necessitadas das nossas orações. Às vezes são pessoas carentes realmente de bens materiais, que precisam da nossa ajuda humana, num prato de comida e tudo. Mais do que isso, é oração por elas também. E diz assim, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E um pregador um dia deu um testemunho, cuidado para você não cair na avareza, na ganância e quebrar a cara. Ele contou e disse, pessoal, Deus é bom. Um dia eu vi um irmão, sempre chegava na igreja, né? E perguntei, irmão, você tem carro? Eu estava trocando de carro. E o irmão disse, não tenho. Meu carro é teu. Então eu dei o carro para ele. E eu dei o carro, mas sem interesse nenhum mesmo. Daí porque eu via que o irmão estava sempre na igreja. Ele, quando ali podia a palavra, é pouca coisa. Aí um empresário da igreja falou, pastor, o senhor tem avião? Ele disse, não, o senhor acabou de ganhar um. Tira do coração, Deus mandou dar um avião. E ele contou um testemunho no seminário. Foi um tal de dar carro e todo mundo ficar a pé, irmão. Ninguém ganhou nada. Não é isso. Você entende? Não é isso. Não é verdade. Esse livro, isso o Kenneth Reagan tem vários livros desse testemunho, que não é esse jeito, não é letra, não. É como na própria oferta da igreja. Não, quem dá recebe, então eu estou dando. Não é isso. Você tem que primeiro fazer a obra de Deus. Por que o Pedro lhe emprestou o barco? Ele queria uma rede abarrotada de peixe? Não teve esse interesse. O interesse dele era o quê? Auxiliar o Senhor. Era participar da obra do Senhor. Ele entendeu que aquele pregador que estava pedindo o barco dele, entenda bem, era especial. Ele notou, era um toque de Deus, foi um toque do Senhor. O trabalho não é vão, mas não temos que fazer com esse interesse de fazer caridade para alguém. Isso você vê aqui, a ciência descobriu isso há pouco tempo. Saiu uma pesquisa que quando você faz caridade, você pratica o altruísmo mesmo, a caridade, de dar alguma coisa a alguém, a pessoa que recebe se sente muito feliz. Não estou falando, coitado, do viciado em drogas, do dependente químico, não. Estou falando de uma pessoa necessitada mesmo, que você ajuda. O brilho nos olhos dela contagia você. Mas diz a ciência que o nosso corpo produz algo que faz muito mais bem a nós, a pessoa que dá, do que a que recebe. Quer dizer, quem dá está sendo muito mais recompensado do que quem está recebendo. Mas Jesus falou isso. Jesus já tinha falado. Então nós temos que aprender. Mas como eu falei, não é esse interesse de dar para receber. Dá o seu tempo, a sua oração, você vai ganhar. Pode ter certeza, você vai ser recompensado. Olha aqui como é que Pedro foi recompensado com uma rede abarrotada de peixe. E mais ainda, depois com o ministério, que Deus deu um ministério para ele, que Pedro se tornou um dos líderes da igreja. Por quê? Porque ele agiu com esse altruísmo, vamos dizer? Não, foi com a fé. Ele ouviu, ali estava o próprio Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você é recompensado. Qual está sendo a nossa palavra? O nosso trabalho não é vão no Senhor. Agora vamos ver mais. Romanos, depois de Atos, é Romanos. Capítulo 2, versículo 6. Diz, o qual recompensará cada um segundo as suas... Deus sabe recompensar. Faz a obra como Ele mandou, sem outro interesse, só na interesse de obedecer ao Senhor. Só na questão da obediência, e você vai ser recompensado. Aí diz, a matéria nova, a saber a vida eterna, os que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. É assim que você vai conseguir, fazendo o bem. Não só a caridade, que fala, a oração, a intercessão por outros e as oportunidades que vão surgir para você. À medida que você for, você vai ter resultados e as pessoas vão te procurar. Você vai ser muito mais ativo na obra de Deus. Gálatas, depois de Romanos, é Coríntios, Gálatas.
capítulo 6, versículo 7. E ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ser zombado, porque tudo que o homem semear, diga, ceifará. Vai, tudo que o homem semear, pode fazer, Deus mandou, faça, você vai ser recompensado. Às vezes o que ele manda é loucura, não esqueça, jogar a rede, depois de trabalhar a noite toda, a direção Deus vai lhe dar. Você vai ser dirigido por Deus, as coisas vão acontecer, você vai ver muito mais de Deus na sua vida. E ele termina dizendo assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Lembra todo mundo deu o carro? O que eles fizeram? Na carne, na carne, quer dizer, não tiveram nada, não é na carne, mas o que semeia no Espírito, quer dizer, na obediência à palavra, para a glória de Deus, lembrando que o Espírito Santo, ele glorifica o Senhor, quer dizer, é pela obediência à direção que o Espírito Santo dá, ceifará a vida eterna. Olha o alerta final para nós: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tem gente que, eu estou cansado de fazer o bem para os outros, só tomo pancada. Vai ter ingratidão. Pensa nesse povo de Israel. O Moisés intercedeu por eles, Deus mandou água através da rocha. Agora eles queriam apedrejar Moisés. O que Moisés poderia fazer? Eu não vou interceder por você. Deus, mata esse povo. Deus, joga fogo do céu, manda água não, manda fogo para esse povo. Não. Moisés foi mais uma vez interceder. É assim, a ingratidão vai ter, mas não canse de fazer o bem. Não canse de praticar, de orar até pela pessoa que já fez mal para você. E aí ela se levantou e caiu. Não se canse, você vai ser recompensado. Essa é a palavra. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Não se canse de fazer o bem, que você vai ser cheio de bens que Deus vai lhe dar. Amém?